Eba! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Ebencast, o melhor podcast sobre empreendedorismo feminino da vida real. Aqui nós falamos exatamente o que acontece, sem glamorização. A gente conta todo o suor do dia a dia e a construção, gente, porque de fato empreender é um dom, é um chamado ou é uma missão, Mari? Acho que é a união dos 3 aí, né. Você tem que ter esses 3 pilares para conseguir empreender: coragem, disponibilidade e vontade. Isso aí. E a nossa convidada nada mais é do que, gente, ela que é toda premiada. Hoje até trouxe um prêmio que ela acabou de receber ontem. Eu falei: "Mari, vamos mostrar", porque realmente a gente trabalha tanto e quando Sim, a gente recebe uma premiação, uma homenagem, a gente fica com vergonha, é muitas verdade. vezes, de comentar. Então aqui não tem essa vergonha não, aqui é mulher que ajuda outras mulheres. Então conosco, Mariana França, que é uma executiva de destaque no setor de Customer Experience e gestão de clientes, atuando como cofundadora e co-CEO da One by One Gestão de Relacionamentos. Com uma visão estratégica focada em humanização, desenvolvimento de pessoas e excelência no atendimento, Mariana lidera a empresa transformando interações comuns em conexões duradouras e personalizadas entre marcas e consumidores. A sua filosofia é baseada no conceito que satisfazer o cliente é gerar novas oportunidades e ganhar credibilidade de forma não massificada. Reflexo do impacto no mercado, ela foi indicada como uma das premiadas, né, ao Prêmio de Personalidades Cliente SA, consolidando sua relevância na liderança e inovação em estratégias de relacionamento com o cliente no Brasil. Seja muito bem-vinda, Ah, muito Mary! obrigada, quanta coisa boa de ouvir, né. Muito obrigada aí pelos todas as palavras. É muito honrada de estar aqui com você, participando e compartilhando aí todos os meus conhecimentos e muitas coisas que eu aprendi e aprendo todos os dias ali com vocês também. Muito bom. Mari, primeiro ponto aqui, realmente, da tua biografia que é fantástica. Como que é o trabalho de co-CEO? Explica para as nossas empresárias como existe essa modalidade e o quanto facilita realmente aquela responsabilidade de ser CEO da empresa, né? Eu acho fantástico. Como que surgiu? Como que vocês chegaram nessa gestão? Co-CEO é compartilhar, toda a gestão, né, da empresa, todas as decisões importantes. Então hoje eu tenho uma sócia que também, está comigo no dia a dia, que é a Andreuza, que é minha parceira ali de todas as horas. Então tem momentos estratégicos que você não consegue estar, e então a gente reveza as situações, eu estou aqui, ela está lá, quando ela está em outro lugar eu também estou cuidando de outras coisas. E também acho que é muito importante ter esse termômetro de decisões. Nós somos 2 pessoas muito diferentes, diferentes em comportamentos, em culturas, em pensamentos, e isso é muito bom, porque completa, sabe, o que falta em um completa na outra, às vezes faz com que você tenha uma decisão diferente baseado em algo que alguém te disse que não tinha vindo ou que aquilo não era relevante para você, então é muito gostoso fazer essa gestão compartilhada. Fantástico, gente. Eu acho maravilhoso e realmente é uma sugestão para você dividir o fardo, né, Sim, que sim. é pesado. Mari, vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, o mercado que eu amo, né, estou nesse mercado há 25 anos. Enfim, eu lembro que aos 16 anos eu já trabalhava de recepcionista em estande de vendas, então é um mercado que eu vi crescer, vi amadurecer, e você também está nesse mercado há muito tempo, né. Tô. E um erro, né, de comunicação com o cliente pode custar milhões de reais em processos e distratos. E muitos empresários, né, acham que lucrar mais é só vender mais, mas não. Lá na nossa formação, na nossa imersão para empresárias, gestão lucrativa que você participou, a gente bate muito na tecla que o lucro está em estancar os gargalos, né? Não só em vender mais, mas como realmente você pode economizar mais. Como que você pode manter um cliente feliz que dá lucro sim. E qual foi o maior incêndio que você já apagou na One by One, aplicando a nossa metodologia que provou que estruturar o pós-venda é, na verdade, o segredo para blindar o caixa e faturar mais? Muitas vezes, estou respondendo a sua pergunta, eu estou há 25 anos no mercado de atendimento, 22 especificamente no mercado imobiliário,
à frente de grandes operações, de construtoras e incorporadoras. Muitas vezes o incêndio não é aquele que está inflamando, né, que está ali exposto, está à mostra, você tem que ir lá apagar. Às vezes o incêndio está ali silencioso, está ali na quantidade de reclamações que o cliente faz, na insatisfação, e isso vai minando completamente a marca, né, do cliente. Então, se você não tem o cuidado em dar atenção para o seu cliente, em responder com clareza, com firmeza, com a verdade, a tua empresa vai minar, porque você deixa de reconquistar esse cliente e de ter outras indicações, a sua marca vai minando. Então, cuidar do teu cliente faz com que ele tenha uma satisfação, faz com que fidelize, faz com que a sua marca seja expandida. Então, tem que ter muito cuidado na reputação, né? E através do relacionamento você consegue fazer isso bem estruturado, estruturando processos, pessoas, dessa forma. Que legal, Mari. E você criou uma metodologia? Porque hoje você atende quantas construtoras? Principalmente são construtoras, mas você também atende outros segmentos do mercado. Hoje a gente está focado nas construtoras, não por uma decisão, mas porque organicamente isso foi acontecendo, né? Então, eu já fiz grandes implantações, nós atendemos cerca de 60 construtoras e incorporadoras, 30 fisicamente lá na One by One, no nosso escritório, onde a gente faz a gestão do cliente desde o momento que ele compra um apartamento, assina um contrato de compra e venda, e aí a gente fazendo um relacionamento com ele ao longo da construção. Então, a construção geralmente são 2 ou 3 anos, né? Depende do método construtivo de cada construtora. Então, ele vai te acionando para saber quando ele tá com dúvida de boleto, de um financiamento, dúvida na planta da unidade dele, para receber as chaves. Então, dúvidas diversas. Eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, multi-skill, treinada para atender todas as necessidades do cliente até o momento que ele recebe as chaves. Aí já se passaram 3 anos de relacionamento. E aí, depois das chaves, mais 5 anos, que é quando ele já está morando no empreendimento, e pode aparecer alguma inconsistência, uma fissura, uma rachadura, uma infiltração. E aí ele entra em contato ainda com a One by One, e a One by One faz o primeiro atendimento, entende qual que é a necessidade dele, passa para a construtora, acompanha o engenheiro ir lá fazer uma vistoria, fazer a solução, solucionar o problema, é só aí que a gente desmama o cliente. Então, o mesmo cliente, a gente atende ele por no mínimo 8 anos. O Fan cliente da construtora, né? Que Aham. a construtora contrata a One by One para atender os clientes delas. Fantástico. Hoje vocês lideram uma carteira de quantas pessoas? De clientes no total, É. mais de 100 mil clientes. Gente, que bárbaro, mais de 100.000 pessoas, Sim, basicamente, é sim. fantástico, isso é muito lindo. E muitas pessoas Muito acham mais, viu? muito mais. Porque tem 30 operações, fora as que estão fora, né? Tem clientes que têm mais de 10, 15 mil, 20 mil clientes. Então, Fantástico. a gente gera ali em torno mensal de 100 mil ligações. A gente está falando de 100 mil atendimentos por mês, com uma quantidade maior de clientes. Mas é esta média de atendimento que a gente faz mensalmente. Fantástico. Eu gosto sempre de falar, Mari, que nós devemos focar naquilo que a gente é boa. Sim. Né, então eu falo muito isso para as nossas alunas, falo isso muito isso nas nossas formações, o quão é importante a gente focar naquilo que a gente é boa. Então veja só, né, uma construtora, uma incorporadora, eles são muito bons, né, em construir, incorporar, em vender, né, realmente entregar o produto com excelência, e muitas vezes o relacionamento com o cliente, às vezes é um atendimento, uma resposta não dada no prazo, né, enfim, e isso pode exatamente, Arruinar. acabar com todo o trabalho. Então Sim. você pode entregar o apartamento dos sonhos, com acabamento dos sonhos, algo belíssimo, mas se de repente aquele atendente, né, não for treinado, não der as respostas, porque o cliente vem muito nervoso muitas Sim, vezes, sim. não for preparado, gente, todo o seu trabalho de anos vai por água abaixo. Por isso que eu acho a importância de você realmente terceirizar. Então, se você é muito bom, né, em corporação, em construção, sabe, na fábrica, no produto, mas realmente, não é o seu core business fazer esse relacionamento com o cliente, tem empresas especializadas como a sua que fazem isso, porque você diariamente, 24 horas, você pensa no cliente. E aí você tem a sua metodologia e todos os seus colaboradores estão muito bem treinados para saber lidar com o cliente Isso nervoso. mesmo. O que que já aconteceu lá de interessante, Mari? Conta alguma Ah, história para nós. acontece de tudo que vocês podem imaginar, né? Porque você está mexendo, você está fazendo, trabalhando com sonhos das pessoas, né?
A gente atende desde a Minha Casa Minha Vida, do empreendimento popular até o médio padrão, médio alto, alto, altíssimo luxo. Então eu atendo clientes de todos os nichos. Então você tem todas as situações que você possa imaginar, desde cliente que fala para você. Isso já aconteceu comigo, tá? Quando Tá. minha origem, eu já estive lá, já aceitei, atendi, comecei no mercado imobiliário fazendo o que hoje a minha empresa, o serviço que hoje eu disponibilizo e ofereço para o mercado, né? Então eu sei muito bem como é estar lá sentada e você tem que defender os interesses da empresa que te contrata, que no caso é o One by One, defender os interesses da marca, do cliente que você está atendendo e deixar o cliente satisfeito. E ao mesmo tempo você tem que prestar atenção como você fala, se você fala com vício de linguagem, da forma como você escreve, você tem tempo para falar, você tem a forma certa de escrever, você tem que consultar algumas telas, então eu costumo falar que é um trabalho muito pouco reconhecido, né? Tem aquele preconceito do atendimento, do televendas, do operador de telemarketing. Mas teve situações diversas. Por exemplo, eu tive um cliente que estava em uma situação meio irritada, e aí ele gritava comigo e falava assim: ai, você tem dois ouvidos para ouvir e uma boca para falar, então você fica quieta. Então... Tem de tudo que você pode imaginar, acontece. Tem coisas muito boas também. E é saber lidar com gestão de crise, né, com gestão de conflitos. E aí a gente tem uma equipe muito forte por trás na One by One que faz esses treinamentos. A gente entende, antes de começar, quando a gente vai implantar uma operação nova, a gente faz uma imersão dentro da construtora, conhece como eles comunicam, conhece todos os processos, a gente desenha fluxos de processo de atendimento junto com eles, mapeia todas as áreas. Como a gente está no mercado há mais de 20 anos, a gente sugere como o mercado pratica, né? Assim, preservando a identidade, confidencialidade de cada operação, mas a gente já sabe os caminhos. Então a gente fala, ó, se você fizer dessa forma, sem dizer quem faz, é mais rápido, é melhor, é mais fácil. Então a gente entende toda a cultura do cliente, traz para a empresa, aí baseada nessa cultura a gente seleciona as pessoas de acordo com o perfil, e muito disso aprendi no IBEM, né? Lá com as nossas professoras especializadas em perfis de pessoas, contratação e tudo mais. E aí a gente aplica toda essa metodologia para contratar a pessoa certa. E aí tem uma equipe multidisciplinar que tem de treinamento, processos, e a gente tem sistemas de monitoria, de qualidade, que escuta, acompanha, sabe se o cliente está nervoso, sabe se o analista está nervoso, tem vários alarmes, vários alertas. Então, tudo isso faz com que o atendimento seja de ponta lá na Que frente. maravilhosa, gente, muito bom. Bom, Mari, a gente sabe que você é uma mulher forte, né, uma mulher Hum. realmente que comanda aí uma empresa gigante, né, que lida com grandes clientes, mas a gente sabe que no topo pode ser muito solitário. Aliás, a Sim, maioria das vezes é extremamente solitário para nós mulheres. E lá no nosso grupo, né, no Miss Mind, enfim, no nosso grupo de mentoria anual, a gente trabalha profundamente a mentalidade e a quebra de barreiras invisíveis, que nós mesmas colocamos muitas vezes, né. Então, teve algum momento específico da sua mentoria no Miss Mind que você teve que virar a chave da sua identidade para assumir o controle que você tem hoje? Qual foi o maior resgate como mulher nos negócios? O que que você pode compartilhar realmente do tipo: "Tati, é difícil empreender, mas dentro, né, desse ecossistema feminino, desse ecossistema de mulheres que uma sobe, puxa a outra, né, que está todo mundo fazendo. O que que realmente você teve de virada de chaves ou de um insight poderoso para fortalecer a sua mentalidade?" eu tive vários compartilhando esses momentos com vocês, são momentos muito ricos. Eu amo ir para bem, eu amo fazer parte do Miss Mind, porque lá você, de fato, é solitário ser empresária, porque nem tudo você pode compartilhar, nem tudo você pode falar, porque são decisões estratégicas da empresa, né? Você não pode ali no detalhe dizer como funciona, ou por que tem que ir por esse caminho e não por esse, porque muitas vezes não entende. E as pessoas acabam entendendo que o empresário, ele tem aquele estereótipo de não que não se misturar, mas realmente uma vida mais difícil. Difícil, eu digo, no sentido de sozinha. E no bem a gente consegue justamente falar dos anseios, das dificuldades, das necessidades. Então a gente compartilha todos os conflitos de uma forma muito aberta. Então as pessoas, as outras alunas compartilham também aquilo que deu certo e é uma troca muito rica. Então é um lugar que você se empodera.
tem muitas coisas que eu não falava, eu não mostrava, porque sempre tem aquele conceito, preconceito, de ai, você tá se mostrando, aí você quer. Então você acaba tendo coisas que você inibe, guarda para si. E eu aprendi que não precisa ser assim. Você tem que falar que você é empresária. A gente muitas vezes tem vergonha até de falar que é empresária, porque as pessoas vão te, né, te Acho categorizar. E na verdade, empresária, gente, é uma profissão bem complexa, né, que abrange tudo que tem dentro de uma empresa. Então tem que falar com a boca cheia que é empresária sim, que empresária, sabe, dorme sei lá que horas, acorda, às vezes não dorme, já dorme pensando no dia seguinte. Tem que estar preocupada com o bem-estar da sua empresa, com a saúde financeira da tua empresa. Você assume muitas responsabilidades, então tem que falar de boca cheia que é empresária e estar nessa egrégora feminina e poder falar disso sem ter que pensar e ter resultados. Então, eu ensino e aprendo todos os dias lá com o Miss Mais, sem dúvida. que legal, amiga. É muito bacana quando a gente fala realmente dessa síndrome da impostora até de falar que ser empresária, Sim, né? sim. A gente vive num país onde as pessoas têm medo, muitas vezes chegaram várias alunas já e são excelentes empresárias, falando, Tati, eu não me assumo assim. Por quê? Porque a gente vem desse viés inconsciente, né? Quando você assiste a rede do Plim Plim, né? A Rede Globo, geralmente o vilão, qual que é a profissão do vilão da novela? Né, ele é empresário, né, É, então vem realmente de um país onde o empresário é visto como pessoas ruins, pessoas bravas, pessoas poderosas, pessoas que realmente enganam as outras, e não é isso, né. Na verdade, eu acredito, gente, que os grandes heróis, né, do nosso país não são os políticos não, são os empresários, verdade. porque a gente sonha, a gente tem um desejo de facilitar a vida das pessoas, a gente tem um desejo, sim, de criar riqueza, né, para o país, para nós mesmas, para os colaboradores, para quem está do nosso lado, né? A gente desenvolve, muitas vezes o que a escola não faz, o empresário faz dentro do negócio dele, porque ele desenvolve pessoas. Eu Sim, acredito que todas as empresas do mundo são empresas de educação. sem Você dúvida. dá muito treinamento sobre tudo, então que as pessoas não aprendem dentro de casa, não aprendem na escola, na faculdade, a gente ensina dentro do nosso negócio. Então a síndrome da impostora, ela existe aqui, porque poxa, eu sou empresária, parece que as pessoas falam: "Ih, essa daí é metida. Ih, essa daí é poderosa. Ih, essa daí é chata". E não é, gente, na verdade nós somos empresárias porque nós somos sonhadoras, porque a gente gosta de gente, É porque se isso. não gostar de gente não dá para ser empresário, Não. né. Se você realmente não gostar de solucionar problemas, não dá para ser empresário. Se você não gostar de facilitar a vida das outras pessoas, não dá para ser empresário. Então é muito interessante o quanto a gente precisa se valorizar, sim, como empreendedora, como empresária, e sim, que somos, né, as verdadeiras heroínas desse país, viu? É aquela que faz, que acontece, que está movimentando para essa economia. Se o país cresce, é porque tem muito empresário ali trabalhando quietinho, escondido, né, Mari? Sim. Sempre nos bastidores. O que a gente vê aqui no podcast, gente, não é nem 1%, né, de quando a gente fala do empresariado, né? Geralmente você vai assistir vários podcasts super bacanas aqui, mas no Brasil nós somos 30 milhões de mulheres empreendendo. E onde elas estão? Né? Muitas vezes ali fazendo acontecer sem tempo para nada. E é por isso que a gente existe, para que de fato para organizar as empresas, porque muitas ainda estão naquela fase de desenhar a sua própria escravidão, né, Mari? Isso Porque mesmo. como não ensinaram para nós, não existe, né, não existia uma escola de empreendedorismo, então a gente acha que sim, empreender é aquela pessoa que mais trabalha. A minha mãe me ensinou assim, né? Minha mãe falava, nossa, se eu fosse dona dessa empresa, era a que mais trabalhava, era a que mais fazia. E eu falei, não, gente, quando for assim, você está criando a sua própria escravidão. Sim, E não é. Se a gente organizar a empresa direitinho, dá para a gente ter uma isso empresa mesmo. realmente que lucra com mais tempo e liberdade, né? Quando você está na fase ali realmente da sobrevivência, do início do negócio, não tem jeito, você tem que ralar, tem que fazer o negócio acontecer. Mas depois de 2, 3 anos, 5 anos no máximo, se você não organizar, vem a fase da exaustão, vem a fase do burnout, vem a fase onde a maioria das empresárias quebram por cansaço, porque elas desistem. Por isso, se você não conhece as nossas formações lá da IBEM, eu te convido a vir a conhecer. Só escrever assim, ó, Tati, quero conhecer bem, vai vir com nossa convidada para você ter mais lucro e felicidade na sua vida, né, Mari? É isso mesmo. Olha,
Eu demorei, tá, mais que 5 anos para entender isso, e de fato eu só entendi isso com vocês lá, participando das aulas, das suas mentorias, porque eu sempre fui aquela por muito tempo, né, hoje não sou mais, aquela empresária que queria tocou o telefone, eu quero atender, tem um problema, sou eu que tenho que resolver, eu tenho que estar em todas as reuniões, eu tenho que participar das opiniões finais, que queria estar em tudo o tempo todo. Isso é importante, isso é necessário até certo ponto, até você estruturar a tua empresa, até a sua empresa tomar corpo, tomar forma, né, ter um portfólio bacana, mas demorei para aprender, mas isso é extremamente necessário. Você fazer uma gestão, fazer pessoas, processos, deixar tudo muito bem definido para que você possa estar em outros lugares, né? É. Porque o teu papel principal como empresária é buscar negócios, né? Fazer relacionamento, é cuidar de um todo de uma maneira estratégica, né? Você não dá para estar ali sendo que tem outros lugares mais importantes. Você tem que trazer situações para que a empresa continue crescendo e acontecendo. Então, eu aprendi com você a gestão helicóptero, né? Isso. Que você, a sua operação está lá, você logicamente tem que saber de tudo que acontece, você tem que entender do seu negócio, né? Como você vai vender, praticar, uma coisa que você não sabe, mas os negócios geralmente nascem daquilo que você gosta, daquilo que você sabe fazer, ou daquilo que você aprende a fazer, né? Acho que tão poucos existem que são, eu vou fazer qualquer coisa porque está dando dinheiro e tal. Isso aí é mais os investidores, mas quem põe a mão na massa como administrador tem que entender. Então, você entende de tudo, sabe quem são as pessoas, faz uma gestão muito bem treinada e vai acompanhando. Fica aqui em cima acompanhando. Tem um problema, aí você desce, ajuda a resolver, dá os seus conselhos, né? Mais a função da conselheira e sobe de novo. Porque se você for estar em todos os lugares, não vai dar certo. Você não vai conseguir expandir a tua empresa. É isso aí, Mari, exatamente. E aquela velha história, né? Se você realmente é a pilota do avião, se você está servindo um cafezinho, limpando o banheiro, enquanto você está servindo o cafezinho e limpando o banheiro, quem é que está pilotando o avião? Então, nós, empresárias, a gente tem que olhar sempre no estratégico, sempre pensar como a empresa cresce, sempre pensar realmente como ela pode expandir e sim deixar todo o negócio funcionar, né? É como a gente está na época da Copa agora. É Sim. como se o Ancelotti, né, que é o técnico da seleção brasileira, fosse o CEO da nossa seleção, né. Uhum. Então ele tá ali, ele treina todo o time, mas na hora do show, ele não pode fazer pelos jogadores, ele Isso não mesmo. pode entrar e fazer o gol pelo Neymar, pelo Vini Júnior, pelo Endrick, não, ele tem que ficar ali, né. Então nós é o mesmo papel, a gente treina todo o nosso time e a gente vai para o estratégico, e aí cada um tem que fazer o seu. Isso é muito Exatamente. legal. Mari, e nós lá na EBEM também, nós ensinamos as pessoas a criarem empresas e não empresinhas, né. Nós ensinamos a construir marcas de valor inestimável. Tem muitas pessoas que às vezes, né, falam: "Ah, eu tenho um negocinho, eu tenho uma empresinha", você vai ver, é um negócio super bacana, lucrativo, interessante, mas as pessoas têm, né, a mulher tem essa síndrome da impostora, a É. gente tem medo realmente de falar sobre números, valores, enfim. A One by One faz exatamente isso, né, ela humaniza e valoriza o contato no setor mais tradicional que existe, que é a construção civil. Como foi para você unir a estratégia de diferenciação que você viveu, né, aqui dentro das nossas mentorias, para fazer o mercado imobiliário entender que o CRM, né, o relacionamento com o cliente, não é só um gasto, mas é o maior ativo de retenção que eles podem ter. E eu lembro, Mari, até numa conversa muito maravilhosa com você, com a sua sócia, onde vocês fizeram, Tati, né, eu acho que foi até a Dani, falou: "Olha, realmente os clientes gastam tipo R$ 1, Foi. né, gente, é muito barato dentro É, disso". sim. Então tudo realmente é conta, é métrica e é explicar, realmente para ele nos mínimos detalhes, né. Conta como que você construiu isso, como que você faz isso, esse posicionamento de valor no teu segmento. Para a maioria das empresas, foi uma conquista, né, ao longo dos anos, no mercado imobiliário e acredito que em todos os mercados. A área de relacionamento, de atendimento, é uma área que vem depois da venda, então eles entendem que é só um custo. Então é um custo alto, para que eu preciso dar tanta atenção para um cliente, se eu já conquistei o cliente. Mas, primeiro, quando você tem um cliente, eu acho que você tem obrigação de atendê-lo bem, porque você provocou trazer aquele cliente para dentro da tua empresa, seja por campanha de marketing, seja por pontos de venda. O cliente estava lá, então você fez um anúncio, você atendeu, você abordou ele para vender e você trouxe ele
para o teu portfólio, ele é teu cliente, então você tem uma obrigação de tratá-lo bem, de atendê-lo bem. E quando o cliente ele é bem atendido, quando ele está satisfeito, ele cria fidelização, ele cria confiança, então a tua empresa cresce. Então é estrategicamente mostrar que você não vende atendimento, você vende estratégia, você vende fidelização da tua marca, fidelização do seu cliente, e é dessa forma que as empresas, aos poucos, estão entendendo o valor do relacionamento com o cliente. Fantástico, gente, que muitas vezes quando você faz a conta, você vê que A vale conta que muito a outro dia nós fizemos, né, é, numa lá na mentoria. eBay, numa mentoria, inclusive, é que às vezes você fala assim, o ponto, a gente vende, meu principal produto dentro da One by One é vender ponto de atendimento. O que é um ponto de atendimento? Uma pessoa especializada, muito bem treinada dentro do segmento, que vamos atuar com aquele cliente que nos contratou, então passa por inúmeros treinamentos até ela ficar pronta. Então ela tem um valor, já é um especialista, a gente não atende como, a gente não contrata operadores, a gente contrata analistas com salário diferenciado, acima do mercado, ambiente favorável. Então aquela pessoa está pronta para atender, né? Então ela já tem um custo diferenciado. Então, quando ele passa a receber um orçamento dentro de todo aquele valor, muitas empresas falam assim, ah, mas é mais fácil pôr um telefone aqui, uma pessoa é mais barato, atende, né? Mas não consegue entender todo o valor que tem por trás disso. Então, não é só atender, você tem que entender, você tem que encantar, você tem que trazer resultados, né? A gente presta uma consultoria além do atendimento. É, que faz total diferença. Faz. A Aí voltando na conta, eu já me perdi de novo. Então aí gente, quando que é um fala valor assim, super barato, eu fiquei aí a gente fala impressionada. assim, sei lá, o meu ponto custa X. E ele fala, nossa, que caro, né? Aí eu falo tudo que engloba o ponto, principalmente o valor do salário, do colaborador, o imposto, né? Que me É, come 30% é daquele muito valor, alto. e o que sobra é isso. E aí, outro dia eu multipliquei, eu dividi o número do ponto pelo número de clientes que eles têm e o número de atendimento que fizemos. Deu um custo de R$ 5 por cliente. Então, assim, nossa, que caro. Caro você investir cinco Cinco reais reais, por gente. mês no seu Não cliente. dá nem para tomar um cafezinho, E Mari. aí a gente começou a mudar aí o pitch de Fantástico. abordagem, de vendas e fazer as pessoas realmente pensarem que não é custo, né? É valor. É valor. Quando você fala R$ 5, você fala, gente do céu, né? É, E o seu cliente, quando vai ver o valor do CAC do cliente, é muito maior, né? O valor que ele sim, comprou de apartamento, que ele investiu na construtora. Então é muito bacana. Então são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, né, Mari? é verdade. Mari, e tem um assunto que eu gosto muito de falar, que eu sempre falo que eu sou uma grande entusiasta do empreendedorismo familiar, né? Tenho o Uhum. privilégio de trabalhar com a minha família, trabalho com a minha mãe, com meus 2 irmãos, com a minha cunhada, com meu sobrinho, gosto demais. Muitas pessoas chegam lá na Ebem, Tati, mas dá certo? Eu falo, gente, 60% das empresas do Brasil são empresas familiares. As maiores empresas do Brasil são empresas que começaram familiares, né? Depois de um certo tempo entra investidor, aí vai para o conselho, mas a base são empresas familiares. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem organização, não tem gestão, não tem processo, e aí você acaba misturando casa Uhum. com trabalho. Eu, desde o início, a gente não misturou, né? Então, dentro da minha família, o meu irmão mais velho, ele tem um papel de irmão mais velho. Mas dentro da EBEM, eu tenho o papel de CEO da EBEM. E está super definido isso, né? Então, acho que é legal a gente definir. E é muito bacana que você também tem esse privilégio de trabalhar com as suas 2 filhas. E conta como foi essa organização, como foi essa gestão, né? Lá dentro da EBEM, os papéis estão muito bem definidos. Nunca nenhum colaborador viu a gente brigando, ou a gente discutindo. Já na família, quebra pau de vez em quando, mas dentro da empresa, não. É. Como que funciona isso com vocês? É exatamente assim. Hoje, desde o início, né, eu tenho uma das minhas filhas que começou o primeiro dia, dia 1, comigo, com a minha sócia. Nós abrimos a One by One, não que não foi de uma forma planejada, que nós fizemos, né, plano de negócio, buscamos investidores, captamos tudo certinho, desenhamos tudo. Tínhamos experiência de muitos anos, né, na época. Hoje a One by One tem 12 anos, mas eu já atuo no mercado há 25 anos. Então já tínhamos uma bagagem muito grande. Então abrimos a One by One, eu e minha sócia, André Eusek, sem nenhum cliente, e a minha filha Marcela, que estava se formando em arquitetura na época. E aí a Marcela e eu e a André captando cliente, né, fazendo toda a implantação de uma empresa.
e Marcela ficava ali na recepção, no financeiro, no RH, lavando louça, recolhendo lixo, fazendo café. E estava terminando a faculdade naquele ano. Então, ela depois fez um estágio de 6 meses junto ali, fez alguns trabalhos e logo veio trabalhar com a gente. Então, eu tenho a Marcela, que trabalha comigo, que é formada em arquitetura e cuida do nosso RH desde sempre, há 12 anos. Então, hoje ela é a nossa head de pessoas dentro da One by Que One. legal. E aí teve que fazer o segunda, né? Segunda fez pós em gestão de pessoas pelo Mackenzie. E aí tá lá cuidando dos nossos colaboradores desde então. E minha outra filha, que é a Vitória, que também está conosco há uns 8 anos, mais ou menos. A Vitória é formada em psicologia e também cuida de pessoas junto com a Marcela. Ela faz a parte do onboard, da captação ali, de atenção ao colaborador, faz algumas estratégias de marketing. Então, é um privilégio, como mãe, né, ter os filhos por perto, ter os filhos interessados em conhecer e contribuir para o negócio que é delas, né, no futuro. Então, elas estando lá entendendo é muito importante. Mas, por outro lado, também tem aquela questão, por ser mãe, ali elas não me chamam de mãe, me chamam de Mari. Então, como Legal. todo mundo é Mari, não tem distinção, pelo contrário, costumo dizer que eu pego mais pesado com elas. Todo mundo olha, né? Quando é da família, tem que ser o Todo mundo exemplo. olha, então eu sou sempre mais rígida, às vezes depois eu me cobro por isso, porque não é só o fato de cobrar, às vezes você cobra diferente no colaborador, é o fato de querer ensinar, de querer que aprenda e faça corretamente. Então, elas acompanham várias coisas, estão comigo em vários lugares, são meninas muito bem educadas, muito bem recebidas pelos colaboradores, e estou aí tentando promover a sucessão, porque eu já estou nesse momento de querer fazer a transição. Isso não quer dizer que vou me afastar, vou me distanciar, mas eu quero uma liberdade lá na gestão helicóptero, né? Sem ter que ficar pondo a mão e ter pessoas que são da tua família fazendo essa sucessão te traz uma tranquilidade muito maior. Que legal. Mari, você sabe que nós lá na EBEM, a gente fala que nós somos uma escola de protagonismo feminino, Uhum. né? E, gente, eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente chega no estágio que a gente vai lá, faz, valida, né? Nós não temos nenhuma professora que ela não seja empresária, que ela não esteja fazendo. Esse eu acho que é o maior diferencial. Não conheço nenhuma escola que todos os professores obrigatoriamente são empresários. Mas chega um momento na vida que você precisa ensinar, você Uhum. precisa compartilhar, né? E você e também, Andréia, são extremamente referências dentro do mercado, premiadas, queridíssimas, amadas, e eu acho que de repente vocês poderiam se tornar mentoras também desse mercado, porque tudo começa com o cliente, né? Eu sempre falo, né? Toda empresa que existe no mundo é uma empresa de vendas, né? Então, se nós não tiver cliente muito bem atendido, não existe empresa. 3 meses sem vender, acabou. Sim. Né? Então, realmente, você cuida aí do coração, né? Do que pulsa para todas as empresas. E eu acho que dá para expandir, né? Hoje você é muito focada, né? Lidera o mercado de incorporadora e construtora, mas tem muitos mercados. Tem mercado farmacêutico, tem Sim, sim. mercado de cosméticos, tem várias alunas, né? De diversos segmentos também dentro da IBEM, que de repente poderiam receber essa mentoria de relacionamento com o cliente. Como criar ali o teu departamento de pós-venda que faz total diferença, né. Isso O mesmo. que você acha, assim, tá dentro dos seus planos realmente você devolver tudo isso que o universo te deu de conhecimento prático para o mundo? Não, sim, isso com todo prazer, já é uma coisa que eu tinha lá no coração, mas com as suas mentorias você me trouxe isso com muita clareza. Compartilhei com a Andrea e nós estamos aí no desenvolvimento de fazer isso. Quando eu falei lá no começo, o mercado imobiliário, que organicamente a gente acabou tendo o know-how e dominando esse mercado, mas a One by One não é só para o mercado imobiliário, justamente esse é um dos nossos desafios. A gente até quer desmembrar isso, o que a gente faz com o mercado imobiliário, que é atender pessoas que compram sonhos, compram uma propriedade, compram um apartamento, a gente consegue replicar isso para qualquer segmento, né? Que já é um produto sensível. Então, se você consegue fazer muito bem no produto como esse, você consegue fazer
nos outros mercados. E a gente está buscando e, né, criando autoridade justamente para ser enxergadas como pessoas que não é só a Andréia e a Mariana ali do mercado imobiliário que domina todos os consultores, que a gente é bom no que faz, somos boas no que fazemos, né? Sabemos nos relacionar e tudo mais. E aí, voltando na parte de ensinar, né? A gente já faz isso muito bem lá dentro para os nossos colaboradores. Então, temos uma equipe muito boa e, com isso, muitos colaboradores acabam sendo contratados para trabalhar nos nossos clientes. Eu até faço uma brincadeira assim, que é, quem disse que Deus não dá asa para cobra, né? Deus dá asa para cobra sim, porque meus colaboradores passam a ser meus clientes. Eu falo, nossa, até ontem eu mandava em você, hoje você manda em mim, né? Você tem que falar e eu fazer. Mas é uma relação muito bacana, porque nós somos uma empresa de portas abertas, então o cliente, todos eles têm uma mesa dentro das operações, eles chegam e saem, tem a biometria, realmente lá tudo é compartilhado, tudo é expandido. E a gente falou, por que não ensinar depois, né, ensinar para pessoas que ainda não sabem. E aí são dois trabalhos, né? É cada vez mais complexo contratar pessoas capacitadas e pessoas com experiência, com conhecimento, até porque o que a gente faz, geralmente a gente fornece esse profissional para o mercado, ele não vem pronto, então a gente tem que pegar e ensinar mesmo, que são muitas coisas específicas, e a gente está elaborando aí, está no papel, mas quero que saia do papel ainda mais rapidamente, para poder trazer, ajudar pessoas que não, primeiro emprego, pessoas que não têm oportunidade de trabalho, seja para trabalhar lá na One, fazer uma formação mesmo, para a gente absorver dentro da empresa ou para certificar para que ela possa ter oportunidade com uma qualidade de tudo aquilo que a gente faz em outras empresas. Então, Fan- isso é uma coisa que realmente vamos fazer, estamos buscando apoio, já temos umas empresas que querem já ajudar e fornecer lanche, temos umas ONGs que já fazem alguns trabalhos em algumas comunidades que vão mandar pessoas, então tá no caminho. Fantástico, gente, muito bom, muito bom. E vamos falar sobre o preço do crescimento, Mari, porque existe, né? Existe um mito que a empresa, para crescer e ser altamente lucrativa, a empresária precisa virar escrava do negócio, né? Uhum. E eu canso de ver né, as minhas mentoradas chegando aqui na EBEM sem tempo para respirar, né? Como ó, a formação, a imersão, gestão lucrativa, né, para mulheres empresárias, te ajudou a organizar os processos e a liderança lá na One by One. E como que foi isso para o seu negócio crescer? Mas sem que você precisasse abrir mão da sua liberdade e da sua essência. Como que você conseguiu realmente colocar isso em prática? Eu gosto muito de ensinar aqui o como a gente faz. É difícil, tá? Primeiro tem que ser eh, de dentro para fora, né? Porque quando você tem uma empresa, eu falando de mim, eu acho que as coisas só funcionavam, né? Quando eu estava por perto, quando eu estava vendo. Eu tinha que validar tudo, eu tinha que saber de tudo, e não é necessário, né? Você tem que treinar pessoas, ensinar a sua cultura, ensinar qual é o teu objetivo, qual é o teu resultado, aonde você quer, onde a sua empresa está, onde você quer chegar, e deixar isso com muita clareza e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso não quer dizer que você está abandonando a empresa, quer dizer que você está conseguindo uma liberdade com responsabilidade. Quando a gente fala liberdade, não é que eu vou para Bahamas e ficar lá, a gente É. quer ir para Bahamas também, né? Quer ir para Maldivas, enfim. Tem um momento que eu acho super importante, adoro viagem e tudo mais. Mas é você poder estar aqui. Se fosse pouco tempo atrás, eu estaria aqui muito preocupado com o que está acontecendo lá. E não é que não estava acontecendo, é com essa questão. Então, é muito de dentro para fora. Então, é arrumar a sua casa, a cultura da tua empresa, colocar as pessoas certas, e aí você consegue ter mais liberdade e tempo para ser mais estratégico e trazer coisas com mais grandiosidade para que as pessoas tomem conta ali, né? É. No dia a dia, você sempre acompanhando, mas não necessariamente fazendo. Porque existe, né, Mari, esse ditado, né, que é o olho do dono que Sim. engorda os porcos, né? Uhum. Mas esse é um ditado, gente, para uma nova, né, para uma outra era. Eu Isso sempre mesmo. falo pela era do patriarcado, a era de 1900, uma era muito mais mecânica, engessada. A gente está vivendo agora uma era totalmente orgânica, né, uma era totalmente digital, né, uma era totalmente híbrida, né, de trabalhos híbridos e tudo mais. Então, realmente, o modelo de liderança e o modelo
modelo de empreendedorismo mudou, né? Hoje a gente trabalha muito por performance, né? Então, realmente as pessoas precisam entregar o combinado. A empresária precisa desenhar muito bem os processos, ter um time extremamente engajado e missão dada é missão realizada. Isso mesmo. Focar 70% do seu dia no que é importante. Claro que acontecem as ocorrências, a Sim. gente tem que pagar, né, algumas urgências ali, mas 70% está na tua agenda, faz. E realmente tenha ao seu lado pessoas comprometidas. Uhum. Tenha do seu lado pessoas competentes, porque muitas vezes, né, Mari, não sei se você já teve isso, mas aquele departamento não performa, não vai, não vai. Você muda as cadeiras, muda as pessoas, tudo melhora. Uhum. Então, quando a gente fala realmente de não ser escravo do próprio negócio, é isso. É você ter realmente pessoas totalmente engajadas, comprometidas, ter processos muito bem definidos, claros, né, um negócio muito bem desenhado, e aí sim, com certeza, você vai ter bons resultados, Isso mesmo. que dá certo, né? Dá certo. E Mari, você faz parte, né, do nosso ecossistema, você passou pela formação de gestão lucrativa, hoje a Mari, gente, é um privilégio, é um diamante, né, dentro do nosso Miss Mind, porque ela colabora demais, e você vive aí bem por completo. Quando você olha para trás, para a Mari de antes de entrar nas nossas mentorias, e olha para as empresárias, né, que você lidera, enfim, a One by One hoje, qual foi a ferramenta ou o direcionamento mais valioso que você recebeu, que você aplicou e que, de fato, você tem certeza, né, que você foi para o caminho certo? O que que você me conta aqui? Qual foi essa grande virada de chave, quando você vê realmente a Mari de antes, a Mari de agora e a Mari do futuro? Olha, me fizeram essa pergunta ontem. Uau! Ontem, lá no evento, eu estava sentada com algumas pessoas do mercado imobiliário e eles notoriamente falaram: Nossa, como você, em, nos últimos anos, últimos 2 anos, eh, apareceu, né? E aí, o que que você atrela a isso? E eu falei: De você também. E aí foi exatamente isso. O que que a IBM me trouxe? Confiança, acima de tudo. Porque a gente sabe que a gente sabe fazer, a gente faz, a gente está o tempo todo lá, mas a gente parece que não consegue mostrar, se valorizar. Então você fica muito ali interno. E aí eu adquiri uma confiança na IBM, com a Tati, com as outras empresárias, que é de vai lá e faz, nem sempre você vai acertar, nem sempre você pode ser vulnerável também, errando a gente aprende muita coisa, mas é não tendo vergonha, sabe? Eu era muito operacional, muito ali, as coisas andavam muito bem, e eu achava que andava porque eu estava ali, não, é que a gente falou aqui o tempo todo, é só você colocar as pessoas certas nos lugares certos e confiar e expandir. Então eu comecei a participar de outras coisas, eu comecei a mostrar o que eu fazia, porque embora a gente já é reconhecido no mercado, é que eu falei, a gente quer ir para outros mercados, então vamos mostrar aquilo que a gente faz muito bem para o mercado imobiliário. Então eu comecei a participar de várias coisas, treinar no microfone lá na EBEM, é uma coisa que a gente faz toda vez que vai lá. Então no começo, imagina que eu estaria aqui falando dessa forma tão natural, né? Espontânea, você pensa, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? E você aprende que você tem que ter confiança no que você faz, porque você sabe que você sabe fazer direito, sabe fazer bem feito. Então, é realmente mostrar, se amostrar e as coisas vêm. Eu tenho vindo assim, de um momento há 1 ano e meio, e foi uma resposta que eu disse, né? Aconteceram convites para ser coautora de livro, já estou indo para o 4º livro como coautora. Palestras, eventos, podcast, talk show, premiações. Então, assim, se eu for pegar hoje, eu escolho. E é uma coisa que você falou, que você não tem que estar em todos os lugares, né? Estrategicamente, é aquilo realmente que te acrescenta. Então, você vai pegando autoridade, as pessoas enxergam a tua empresa. Se você é uma pessoa de sucesso, a sua empresa é uma empresa de sucesso. Então, você se colocar na frente, se mostrar, vai fazer sua empresa expandir, crescer. E, sem dúvida, a minha empresa foi crescendo, expandindo, transformando pela autoridade que a gente vai criando e, sobretudo, pela confiança que a gente tem de compartilhar e fazer, poxa, ela faz assim, é legal, então eu vou fazer assim também. Nossa, isso não é feio, isso não é se amostrar, isso é realmente, né, e é bem bacana. Então isso, a confiança, a gestão de confiança e
não ter vergonha, sabe, de se expor e de estar ali, faz toda a diferença. Que maravilhosa, Mari, é muito bom. Realmente, você vê que está todo mundo na vulnerabilidade e que você pode melhorar, né? Sim, Todo mundo é vulnerável, todo mundo tem um ponto, né, que dói, todo mundo tem um sim, ponto de melhoria e a gente vê os resultados, né? Seja o resultado financeiro, seja o resultado, né, de posicionamento, sempre realmente as nossas alunas empresárias têm uma grande transformação, né, minha amiga? é isso. Só Muito bom, agradeço. gente, muito bom. Bom, nos dias 22, 23, 24 de setembro, nós estaremos no palco do Conexão, o maior encontro de mulheres empresárias. E esse ano a sexta edição será inédita com 3 dias. Então, Então, 3 dias para você se conectar. O evento vai acontecer às 14 horas, então das 14 até às 10 horas da noite. Trabalha de manhã, fecha a agenda no ótimo. final da tarde, vai para lá, porque com certeza vai ser um grande divisor de águas para você. Como foi para você, Mari, quando você chegou lá a primeira vez? Eu lembro que você apareceu aqui nos nossos vídeos. Como foi quando você viu aquela mulherada? Você falou: "Meu Deus!" Foi o É, ano passado que foi a primeira vez? Não, foi no começo do de ano passado. 2025. Foi na edição de 2025. É, E vinte e cinco. o ano passado. Foi uma transformação, gente. Eu já conheci a Tati no mercado imobiliário, né? Acho que há 10 anos, mais ou menos. E aí depois ela abriu o IBM há uns 6, Isso, 7 5 anos, anos. 5 anos. E ela sempre falou: vem aqui, vem me conhecer, vem ver o que a gente faz aqui. E eu sempre tive muito admiração por ela, mas é aquela coisa do empresário, né? Você não dá tempo para você fazer nada, até você fazer a gestão É. lucrativa e se organizar. Então eu estava ainda vivendo aquele momento e nunca consegui. Até um tempo que eu falei, eu vou no Conexão. E fui no Conexão. Foi uma transformação de mentalidade a partir dali, que eu vi coisas que eu precisava, eu vi empresários que estavam ali no mesmo momento que eu se transformando, e dali eu renasci. Então foi um divisor de água para minha vida como empresária, ir no Conexão, você se conecta com tanta coisa lá do seu profundo, que você fala, nossa, me vejo ali, me vi passar por aquela situação, hoje como essa pessoa se transformou, como eu estou me transformando, e só tenho a agradecer, porque a minha vida é outra como empresária antes e depois da EBEM. E aí depois Conexão, fiz o gestão lucrativa, e depois entrei para o Miss Mind, e é um lugar que eu não quero sair nunca mais. Eba! Muito bom, muito bom, muito bom. Mari, para a gente finalizar, conta para nossa audiência, um conselho, assim, sabe, algo que você gostaria que alguém tivesse te falado antes, algo que você gostaria, de saber antes. Sabe aquele conselho mesmo, que a gente chama de diamante, né, o que realmente você poderia contribuir com a audiência, né. Muitas vezes a gente erra por não ter conhecimento, a gente erra por não saber quais são os próximos passos, né. E aí a gente fica ali batendo a cabeça, e se de fato a gente chegou num platô e muitas vezes não consegue sair dali, precisa ter humildade para pedir ajuda e subir, né. Então o que que você pode compartilhar para elas de conhecimento, né, desses, mais de uma década empreendendo, né, liderando um time de mais de 100 pessoas, sendo referência dentro do seu segmento e sempre inovando, aprendendo, super humilde, mas compartilhando, fazendo eventos, movimentando cada vez a área e se tornando, né, uma mulher melhor como mãe, como filha, como namorida, né, Namorada. como namorida, como profissional, empresária, amiga que você é. Ai, eu acho que é um conselho, assim, de vida, parece ser uma coisa muito simples, mas, acho que na vida, também muito no comercial, no corporativo, faz tudo certo, gente. Tem caminhos que são mais simples, que são mais fáceis, mas faz certo que dá certo. Toma a atitude certa, pensada, nas coisas corretas. Eu falo para minha sócia, inclusive, né, que eu falei: "Não tem a melhor tranquilidade na vida de eu poder olhar todos os meus clientes, os meus colaboradores, os meus parceiros, os meus sócios, do olho no olho, sem ter que abaixar a minha cabeça por alguma situação que eu prometi, que eu falei, que eu não cumpri". E quando eu falo não cumpri, não é que às vezes você, não erra, não erro nunca. Erro, me confundo, mas sempre com a verdade, sabe. Vai lá, se posiciona, corrige. Então é fazer as coisas sempre pelo caminho certo. Se você fizer certo, vai dar certo. Fantástico, maravilhosa, gente, essa é a Mari maravilhosa. Bom, Mari, eu preciso fazer um agradecimento muito Ai, especial também obrigada. para você,
né, que esteve aqui, compartilhou muita coisa boa e também preciso agradecer realmente as nossas marcas amigas que fazem essa magia acontecer. Então quero agradecer a Phelps, enfim, que cuida dos nossos cabelos maravilhosos, a Miss Mind agora É. também, viu? Ai, que linda! É, exatamente. Enfim, gente, produto, empresa brasileira, realmente shampoo, condicionador, enfim, que deixa os nossos cabelos cada vez mais bonitos. Isso aí. Preciso agradecer a Mondial, que está comigo há muitos anos. Enfim, quem é que vive sem uma air fryer? Ninguém. Não. Né? E tem, enfim, linha de segmento maravilhosa. Tem a Aiva também, que é toda uma linha muito maravilhosa de TVs, enfim, uma linha muito especial. Preciso agradecer a Agrega Benefícios da nossa queridíssima Tati, que cuida de toda essa Muito questão de bom. plano de saúde. Você recebeu a Tati, Recebi na né? empresa, já fomos lá, estamos fechando Que negócios coisa para ambos os maravilhosa. lados. Eu fomento muito isso, viu? Eu acho que mais do que aprender, é realmente colaborar. E como você colabora, é o que você fala, é contratando de quem está ali. Se você Exatamente. tem opção e se a pessoa é boa, e se ela está lá é boa, ela está se transformando para ser boa. Eu já fiz vários negócios dentro da One by One, contratando vários serviços de quem está ali. E é uma confiança, porque você sabe que ela está na mesma cultura que você, que está pelos mesmos caminhos, que é uma empresa, né, correta, e você tem uma aproximação de diálogo muito bom. Então, eu fomento isso o tempo todo. Isso é maravilhoso. É o que eu sempre falo, Mari, quer ajudar uma mulher empreendedora? Compre É dela. isso. Isso é maravilhoso. Também quero agradecer a MVPN, que cuida das nossas finanças. Precisa investir, gente, que seja 100, R$ 200, pode contar com a MVPN. Eles são excelentes e também tem todo um plano para colaboradores muito maravilhoso. Enfim, tem a Consigás, tem muita gente boa realmente que faz a magia acontecer. Preciso agradecer o Alê, que cuida de toda a nossa tecnologia e inteligência artificial, que é da Talk Telecom, empresa maravilhosa, e a Filme Labs, que está aqui com esse time incrível. E se você quer ter um podcast maravilhoso também, pode falar com a Willa e com o time dela, que eles arrasam. Então, minha amiga, um beijo muito grande para você. Muito Obrigada, amei obrigada pelo demais todo convite. o seu tempo, todo o seu compartilhamento. A gente se vê no palco do É Conexão. mesmo. Exatamente, 22, 23, 24 de setembro, Toque Marini Hall, anota na agenda, das 2 às 10. Enfim, a Mari estará lá Não conosco no palco da perca. Conexão. Vamos falar tudo sobre relacionamento de cliente, né, Sim, Mari? sim, sem Vai dúvida. ser um É um sucesso. prazer. E se você quiser fazer parte da EBEM, é só escrever aqui, Tati, quero fazer parte da EBEM, venha para nossas formações. São mais de 30 aulas, gente, mais de 30 matérias, aliás, ao longo de um ano. Você pode aprender tudo: inteligência artificial, marketing, brand, posicionamento, vendas, Contratação, contratação, eventos, tem de tudo que você constelação, precisa para a sua empresa. programação neurolinguística. Sim, É muito mais do que uma escola de negócios. É uma escola para fazer negócios e também uma escola cognitiva. Vem para a nossa imersão Gestão Lucrativa, que é um MBA. Em 3 dias pode mudar a sua vida. Vai ser muito bom. e muda mesmo. Exatamente. Então, bora lá, bora Gente, lapidar.